Olá e bem-vindos ao Intronute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? E a pergunta dessa semana é: dá pra morrer de tédio? Peter, vamos falar sobre tédio, de uma maneira que não fique entediante, tá aí o desafio. Agora deixa eu te falar uma coisa séria aqui. Esse podcast tá me fazendo perceber que eu tenho ou tinha ideias fechadas sobre vários assuntos que eu nunca tinha nem percebido. Algo muito parecido aconteceu quando a gente falou sobre videogame, quando a gente falou sobre meme, vários outros assuntos, e agora tédio de novo. Quando eu comecei a pensar sobre tédio pra gente conversar aqui hoje, eu percebi que eu tinha um preconceito muito forte contra tédio. Eu acho tédio uma palavra nojenta, eu não gosto. Estou entediado, já me dá um... Não, cara, tem muita coisa pra tu fazer, vai, abre a internet, pega um jornal, vai pra rua, faz alguma coisa, não fica entediado. Aí eu fui pesquisar, porque eu falei, não, calma. Aí eu percebi que não é bem assim, que tédio não é uma coisa necessariamente ruim. O que tu acha sobre tédio? Vamos começar por aí. Tu é um cara que fica entediado de vez em quando, tu vê outras pessoas se entediarem, o que tu acha disso? Me dá um panorama geral aí antes da gente começar. Legal, eu vou dizer que eu tenho uma opinião um pouco fechada sobre tédio, e mesmo fazendo a pesquisa, talvez a linha de pesquisa que eu fui atrás aqui, tenha me levado nesse caminho, porque eu fui mais num sentido comportamental. Pelo que eu vi aqui das anotações, tu foi para um lado mais de entender, para o lado da psicologia, o que é tédio e como ele impacta na nossa vida, enfim. Mas eu vou dizer que eu tendo mais para esse lado do que tu comentou, de tipo, cara, entediado não é algo ruim, não é um problema. Se tu tá entediado, tu encontra o que fazer. E obviamente, tipo, eu e tu também, e todo mundo fica entediado. Tédio é uma coisa meio universal. Eu acho que a gente só tem formas diferentes de lidar com isso, porque isso é uma coisa bem humana, ficar entediado em alguns momentos. Eu acho que é bem por aí, eu acho que eu fui mais pro lado da psicologia, acho que vai ser legal, acho que a gente vai trazer pontos meio diferentes. Então, uma coisa que eu percebi é que as pessoas têm níveis de propensão muito diferentes ao tédio. Não é uma coisa que vem de fora, tipo assim, não ter nada para fazer igual estar entediado. É bem mais complexo. Tu é uma pessoa que fica entediada facilmente ou, digamos assim, quantas vezes por dia ou por semana tu te pega pensando, estou entediado? E tu tem uma fórmula pra sair do tédio ou tu fica no tédio ou como é que tu resolve isso? É muito difícil dizer. Eu acho que eu tendo a ficar mais entediado no fim de semana, por exemplo, porque durante a semana acho que o nosso cérebro está muito preso no trabalho e em outras tarefas da nossa rotina, então fica difícil se sentir entediado. E eu acho que é aí que tá a palavra-chave, assim, tédio é bem um sentimento e não a falta de algo, a falta do que fazer. É bem, tipo, é como a gente se sente no momento, a gente se sente entediado, assim, a gente não fica entediado. Não tem uma coisa que acontece no nosso dia e do nada a gente ficou entediado. Então é muito mais um sentimento que não necessariamente a gente tem que combater, por mais que a gente tenha por padrão social achar que tédio é ruim e a gente precisa combater o tédio e achar algo para fazer. Às vezes, quando eu tô entediado, eu posso simplesmente aceitar o tédio e usar o tédio para fazer alguma coisa, assim. Talvez o tédio seja justamente uma forma de descompressão, de desacelerar, de aproveitar esse momento de se sentir entediado para desestressar mesmo e deixar de pensar na rotina. Então, acho que tem várias formas da gente interagir, digamos, com o tédio. Eu não sei como é que tu lida com o tédio. Não, de fato, como tu falou ali, não é uma coisa que acontece e a gente fica entediado, mas um dos artigos que eu li listava razões para o tédio. E aí a primeira razão era espera em aeroportos. Eu pensei, não, beleza, me identifico. Aí a segunda era criminosos em cadeias. Eu, foi... Tem um salto aí um pouquinho inesperado. Acho que esse artigo aqui não é bem o que eu tava procurando. Aí eu fui mais atrás disso, aí eu encontrei outros motivos universais, tipo, tarefas muito fáceis e tudo mais. E eu achei um que eu gostei muito que chamava não ter o que fazer versus não saber o que escolher. E aí eu achei, ok, encontrei o meu vínculo com o tédio. Agora, respondendo a tua pergunta, eu fico entediado? Não. Eu tô sempre fazendo muita coisa. Não que eu seja um cara, nossa, produtivo 100% do tempo, uau, palmas. Não é isso, assim. Quando eu tô produzindo, e quando eu não tô, eu tô fazendo alguma outra coisa que tá mexendo a minha cabeça. Seja um jogo, seja lendo alguma coisa porque eu quero, seja assistindo TV, que seja, mas eu não me deixo ficar entediado. Eu não fico assistindo TV até cair no tédio, por exemplo. E eu não deixo meu cérebro descansar muito. Mesmo quando eu saio pra passear com um cachorro, por exemplo, eu coloco um podcast pra escutar. Eu nunca fico pensando no nada. Daí quando eu fui pesquisar, eu percebi, ok, talvez isso seja o meu problema, digamos assim. Porque o que eu comecei a encontrar é que tédio é uma coisa legal. E aí, eu encontrei umas pesquisas de um cara canadense, obviamente, que segundo tu, todo mundo é canadense. E eu descobri que aqui na Universidade de York, aqui não muito longe de onde eu moro, existe um laboratório do tédio, em que os caras pesquisam só sobre tédio. O cara tem vários artigos e livros publicados. E aí, muitos aprendizados legais. Vou compartilhar uns links contigo ali depois de alguns artigos que eu achei. Mas basicamente o que o cara tá dizendo, e que muitos filósofos já diziam, é que o tédio te leva a novos horizontes, digamos assim.
assim. E eu parei pra pensar e eu lembrei da época que eu voltava pra casa a pé e eu passava 1-2 horas por dia entediado, digamos assim, só caminhando. E nessa época eu tinha ideias bem legais pra várias coisas. E eu comecei a tentar lembrar qual foi a última vez que eu tive uma ideia legal. E eu não me veio nada, sabe? Então, deixa eu te perguntar, tu vê esse vínculo claro entre estar entediado e ter alguma ideia legal? Por exemplo, a ideia desse podcast ou a ideia dos temas, que a maioria é tu que traz, elas surgem de tédio, porque eu sempre achei que ideias legais vêm principalmente de referências. Então eu pesquiso muito, eu procuro, mas de repente eu começo a perceber que algumas coisas podem estar na minha cabeça e eu não tô dando tempo pra elas efervescerem, sabe? Eu acho que aí tem duas coisas que eu anotei aqui pra gente discutir nesse episódio. Uma delas é o que eu comentei agora há pouco, de tipo, o tédio ser justamente um elemento e uma ferramenta pra gente descomprimir e poder pensar em outras coisas. Então, se a gente souber usar o tédio como algo positivo, é justamente nesse momento em que a gente vai liberar espaço no nosso cérebro para ele processar informações e chegar numa coisa nova. Não adianta a gente ter 1 milhão de referências e a gente tá sempre ocupado em ter mais referências e olhar para mais referências. A gente nunca vai ter tempo de processar e de fato pensar em tudo que aconteceu. Por isso muito que tem aquela brincadeira de tipo as pessoas terem grandes ideias quando elas deitam para dormir ou terem grandes ideias quando elas estão tomando banho. Porque de fato no banho tu não vai estar fazendo mais nada além de tomar banho. E aí o teu cérebro ganha esse tempo para poder pensar em outras coisas e fazer esses vínculos entre as referências e criar algo novo. Então, tipo, o tédio é super importante pra gente aprender a ficar quieto e ouvir a nossa cabeça, assim. Ouvir o nosso inconsciente e deixar ele fazer as conexões com tudo aquilo que a gente viu na nossa vida. E o segundo ponto, que é outra coisa que eu anotei aqui, é que quando a gente se sente entediado e tem esse sentimento, que é uma sensação ruim, de certa forma, de se sentir entediado, sem saber pra onde ir, sem saber o que procurar, eu acho que é justamente o nosso cérebro tentando lutar contra a preguiça. Porque muitas vezes as pessoas associam tédio com preguiça, tipo, estou entediado, então tu é um preguiçoso, porque tu tá entediado porque tu quer. O que não é bem o caso, assim, talvez se sentir entediado é justamente o nosso cérebro dizendo, não, eu não quero estar com preguiça, eu tô tentando achar outra coisa e eu tô entediado com esse sentimento, tipo, contra, assim, de lutar contra a preguiça pra achar uma outra coisa, assim. Então, me parece que justamente a solução do tédio é sair da zona de conforto, assim. É desconfortável o tédio porque é o cérebro te dando um sinal desconfortável de, tipo, se mexe, assim, vai fazer uma coisa nova. Então, mas é que aí que é a dicotomia, o paradoxo todo da coisa, porque quando eu tô em tédio, o meu cérebro tá dizendo te mexe, eu vou me mexer, eu não vou ficar no tédio. Só que aí os caras estão dizendo, não, mas é justamente esse te mexe que tu tem que ouvir. Tá, mas então tu tem que ouvir, mas tu não pode te mexer. Sabe, eu não consigo entender então onde é que tá a linha que eu preciso traçar entre ficar entediado e começar a me mexer, porque eu acho que eu começo a me mexer muito antes, eu acho que eu preciso afastar essa linha bem mais pra frente, entendeu? Mas eu tenho muita dificuldade de entender aonde que eu tenho que traçar essa linha. Esse é o mais difícil do tédio, assim, é um sentimento meio paradoxal, assim, a gente não tá fazendo nada e a gente precisa ter esse tempo de nada pra poder pensar na coisa nova, só que a gente quer fazer a coisa nova de uma vez, assim, a gente tem essa pressa, assim, de botar uma ação no tédio. Exato, exato. É tipo quando a gente tem que fazer algum esforço físico, assim, que a gente dá aquela parada antes, sei lá, tem que levantar uma caixa muito pesada, alguma coisa assim, a gente dá aquela paradinha pra dar uma respirada, assim, tá, agora eu vou levantar, e aí vai, assim, acho que o tédio é esse segundo, assim, que a gente para pra respirar, concentrar e colocar tudo no lugar pra daí botar o nosso cérebro pra funcionar, assim. Eu tô mal, então, porque mesmo no exercício físico eu tenho muita dificuldade em saber qual é o tempo dessa paradinha, e no tédio é mais difícil ainda. Agora, deixa eu comentar uma coisa que tu falou ali sobre estar entediado, é perceber que tu deveria estar se mexendo, não necessariamente ter uma pessoa preguiçosa e tal. Eu tava lendo um artigo de um cara chamado Gustavo Rasetti, que ele dá palestras contra o tédio e motivacionais, enfim, mas num ângulo mais interessante. E o que ele diz é que a gente se sente entediado porque dentro de nós mesmos a gente sabe que a gente pode estar fazendo mais. E que o tédio é o desconforto de um potencial que não está sendo utilizado. É uma desconexão do resto do mundo, ele coloca. Eu achei bem interessante essa maneira que ele define o tédio. E aí, com isso, eu quero ligar numa outra coisa que eu ia falar, que é aquela clássica frase que eu adoro e tu me xingou quando eu botei lá nas anotações, que é apenas pessoas entediantes ficam entediadas. Eu gostava muito dessa frase até pouco tempo. Aí eu comecei a ler um pouco mais sobre tédio e eu percebi que eu tô completamente errado. O cara do laboratório do tédio lá, ele fala que essa frase é uma falácia. E ele diz que existem basicamente... É bem mais complexo do que isso, mas que basicamente existem 2 grupos de pessoas que ficam entediados. Que são as pessoas que precisam de adrenalina o tempo todo. Então aquela galera que tá pulando de avião e fazendo tudo mais, essas coisas aí muito loucas. E quando eles não estão fazendo isso, eles ficam entediados e eles procuram a próxima. Então eles definitivamente não são pessoas entediantes.
eles são o contrário disso. E o outro grupo que ele comenta são pessoas que não fazem isso, mas por não fazer essas coisas fora da zona de conforto, elas se sentem incomodadas e elas gostariam de fazer, mas é alguma outra coisa que tranca elas, não é uma preguiça, sabe? E eu achei legal ler sobre isso, eu fiquei, putz, eu tinha uma ideia errada, então, porque eu via o tédio como, não vou fazer nada porque eu não quero e ainda vou reclamar ainda por cima, ficar, ou faz ou então não reclama. Mas não é bem por aí, assim, o tédio é uma coisa bem mais séria do que só não fazer nada porque não quer e ficar reclamando. Então, basicamente, é quem diz essa frase que são as pessoas entediantes. Eu não sei, eu não me considero uma pessoa entediante, mas eu vou confessar que eu tava errado quando eu tava falando essa frase. Inclusive, eu tenho um papel de parede no meu computador que tá escrito isso, eu vou deletar ele aqui, não vou mais usar. É bem aquilo que a gente falou agora há pouco, assim, de sair da zona de conforto, né? As pessoas que estão sempre ativas e estão sempre lutando contra o tédio, elas estão justamente tentando sair da zona de conforto constantemente para nunca chegar nesse ponto de se sentirem entediadas, assim. É quase uma fobia contra o tédio. Por mais de que, de novo, né, tem o seu valor de ficar entediado e as pessoas aprenderem a não fazer nada, assim. Não fazer nada é bom. Mas o tédio é justamente esse sentimento, assim, o cérebro dizendo, me mostra uma coisa nova, assim. Esses dias eu tava com, algumas horas livres e eu pensei, vou jogar um videogame, assim, né, poder me distrair um pouco, assim, me divertir. Ou até na Netflix, acho que isso acontece direto comigo também. De, chegar ali na frente da televisão, ligar o videogame ou ligar a Netflix, e aí, em vez de assistir qualquer coisa, eu fico ali passando o catálogo eternamente, assim, esse não. Esse aqui deve ser legal, mas depois eu vejo. Esse aqui, talvez. E aí fica assim, entediado enquanto passa o catálogo da Netflix ou o catálogo de jogos que eu tenho salvo ali. E eu nunca decido nada no fim das contas, porque o meu cérebro, é legal, mas eu já sei, eu conheço, eu já vi, eu não quero jogar de novo. Tenta achar outra coisa, tenta achar uma coisa diferente, não é isso que eu quero. E tu nunca consegue definir o que tu quer, assim. O TED tem esse negócio de, uma coisa diferente, mas que diferente que tu quer, cara? Mas aí tu fez uma ligação perfeita no meu próximo ponto aqui que eu ia falar, porque eu ia comentar sobre essas pessoas que ficam sempre procurando adrenalina e tal. É muito fácil de visualizar. Ela tá entediada, ela procura alguma coisa que tira ela do tédio, ela volta pro tédio e é um ciclo vicioso que repete a vida inteira, ou por anos. O outro grupo que eu acho bem mais interessante de analisar, e aí é o que parece que tu te encaixa um pouco mais, porque ele faz um paralelo, assim, não ter o que fazer, que aí é muito lógico, tu tá no trabalho, tu não tem conexão de internet e tu já fez o que tu tinha que fazer, tu não tem o que fazer, tu tá entediado. Ou no aeroporto, ou na prisão, que nem a gente falou antes. Não tem o que fazer, leva tédio. Isso é um exemplo muito básico, mas é uma coisa que eu acho que não acontece hoje em dia, na maioria do tempo, por isso que isso não me serve. Então eu acho que o não ter o que fazer como motivo de tédio é contra isso que eu tenho uma angústia, um preconceito. O outro lado da moeda é não saber o que escolher, porque tu tem tanta coisa pra fazer que tu não consegue escolher uma e tu acaba ficando entediado. E isso aí vem de um pensamento de que, o teu tempo é tão valioso e tu só tem 24 horas no dia e 8 são pra isso, 8 são pra aquilo. O que sobra é tão valioso que tu não quer assistir um seriado que tu já viu, tu não quer jogar um jogo que tu já viu o trailer e tu não quer assistir um filme que tu acha que é meia boca. E nisso aí eu caio também. Ontem mesmo eu peguei minha lista aqui dos 100 filmes clássicos que todo mundo tem que assistir antes de morrer, é o que tá escrito aqui. E eu não consegui escolher nenhum, assim, eu fiquei, não, esse aqui é ação, filme de ação antigo é meio complicado porque os novos sempre fazem tudo de novo e melhor. Terror antigo não mete medo. E aí eu não conseguia escolher, sabe? Aí eu peguei um que tava fora da lista, eu fui assistir um filme que eu nunca tinha visto, que é famosinho também. Mas também eu fiquei preso naquilo ali, não por não ter o que fazer, mas por não conseguir escolher, sabe? E aí basicamente tá dizendo, meu tempo é tão valioso que eu não consigo escolher e eu acabo não fazendo nada. Sim, isso de a gente tentar colocar valor no tempo é muito complicado. Até um exemplo pequeno, assim, que dá pra trazer de novo, assim, falando de séries e filmes, é eu não quero assistir um filme porque é 2 horas, eu não vou ficar 2 horas vendo um filme, assim, é muito tempo, eu não quero gastar todo esse tempo, daí eu assisto, 4 episódios de 40 minutos de outra coisa, assim, eu gastei muito mais tempo. Sim. Se eu tivesse visto o filme, sobrava tempo ainda, no fim das contas. Então a gente tenta incutir um valor, assim, que não é real, assim, não existe de fato esse valor, até porque o tempo em si não é algo real, não é uma coisa métrica que a gente mede exatamente, né? Sim, com certeza. E tem justamente essa diferenciação, assim, não ter o que fazer e não tem nada a ver com tédio. Até porque, teoricamente, a gente sempre tem alguma coisa pra fazer, a gente sempre tem algum outro trabalho que a gente pode adiantar, uma outra coisa nova que tá prevista, um projeto que a gente quer fazer na nossa casa e a gente não começou. Sempre tem o que fazer, assim, sempre tem algum trabalho novo, alguma coisa nova. Isso não tem nada a ver com o tédio, assim. O tédio tá muito mais desse lado de não saber o que escolher, assim, de não saber qual é a próxima coisa que eu vou fazer, né? Cara, finalmente agora, depois desse tempo todo de conversa aqui, depois de ter lido sobre isso, eu cheguei numa conclusão de por que eu desgosto do tédio e
quão certo ou errado eu tava. Agora eu entendi bem o que se passa na minha cabeça. O que eu não gosto são pessoas que ficam entediadas por, entre aspas, não ter o que fazer e reclamam de não ter nada pra fazer. Acho que é aí que tá o meu problema, e aí eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, eu tenho problema com isso mesmo. Pessoas que ficam entediadas por outros motivos, aí ok, aí eu tô abrindo a minha cabeça pra perceber que, primeiro, pode nem ser culpa delas, segundo, é uma coisa bem mais profunda do que eu via, e terceiro, pode ser uma coisa positiva. Então, eu acho que eu tava errado em relação ao tédio até certo ponto, mas eu acho que o meu problema é esse aí de pessoas que, que saco, não tem nada pra fazer. Domingão, não tem... Meu, tem, cara, tem, velho. Tem muita coisa pra fazer, tem coisa útil pra fazer, tem coisa legal pra fazer, tem coisa diferente pra fazer. Pode ficar bem tranquilo que coisa tem. Assim, meu problema é com essa galera aí. O resto eu tô aceitando um pouco mais e eu tô achando que talvez até eu deveria ser um pouco mais como eles. Agora, uma coisa que a gente não falou ainda é a relação do tédio com ficar sozinho versus estar cercado por pessoas. É difícil imaginar uma pessoa entediada quando tá cercado por pessoas. Então eu acho que o tédio é uma coisa que ocorre bem mais quando tá sozinho. Tem aquela discussão, né, de se sentir sozinho na multidão, mas eu acho que não vem muito ao caso aqui, assim. O que daí eu acho que é outro sentimento, assim. Acho que o tédio tá mais desse lado de não saber o que fazer, assim, não se sentir indeciso com as coisas que a gente tem, com as opções que a gente tem. Então eu acho que acaba acontecendo muito mais quando a gente tá sozinho, de se sentir entediado. E aí mistura com aquela questão das pessoas não saberem ficar sozinhas, né? O ser humano, obviamente, é um animal social, então a gente tá sempre querendo socializar com outras pessoas e sempre querendo interagir com os amigos e criando coisas novas com outras pessoas. E aí ficar sozinho não é algo que a gente aprende na escola, assim, é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver com nós mesmos e aprender a conviver com os nossos pensamentos e dialogar com o nosso inconsciente. É uma conversa meio maluca, assim, mas é justamente difícil porque não tem como ensinar ou aprender isso, assim, só se aprende na prática, assim, é ficando sozinho e aceitando se ouvir. E o TED tem esse negócio de ele te obriga a ficar ouvindo a tua própria cabeça, assim. Talvez nem sempre as pessoas queiram ouvir a sua própria cabeça, esse é o problema. É tipo imposto de renda, tu não aprende na escola, tem que aprender sozinho na prática. Mas aí eu acho que podia ensinar na escola, né? Mas eu acho que é bem por aí mesmo, é uma dificuldade muito grande que as pessoas encontram em ficar na companhia delas mesmas, né? É uma questão bem complicada, assim, que a gente até estaria saindo um pouco do objetivo desse episódio, assim, mas tem toda uma questão intrapessoal, assim, da pessoa aprender a conviver consigo mesma, né? É um processo. Mas ainda justamente por estar associado a poder ficar sozinho com tempo livre, né? Também o tédio está muito associado a estar com tempo livre. Entra também essa questão de se o tédio é um luxo, né? Um luxo moderno, assim, a gente pode ficar com o tempo livre, então a gente tem esse privilégio de poder se sentir entediado, assim, se a pessoa tá com 3 empregos e não tem um fim de semana definido e ela tem sempre alguma coisa para fazer e tá sempre correndo atrás de outras coisas, não sobra tempo na vida dela para que ela possa se sentir entediada. E a gente tá até agora justamente falando da importância que é se sentir entediado às vezes pra gente poder produzir coisas novas na nossa cabeça, e por outro lado a gente tá falando também que é um luxo, assim, é um privilégio poder ficar entediado às vezes, né? Isso aí é uma discussão filosófica muito antiga, assim, se tu começa a voltar algumas décadas ou séculos, tu começa a encontrar filósofos dizendo que o tédio é a sensação mais sublime da existência humana, e do outro lado tu encontra filósofos dizendo que eles jamais se deixariam ficar entediados porque eles entendem isso como um insulto a si mesmo. Então isso aí é uma discussão bem antiga, mas que é um luxo, né? Não tem como dizer que não. Pode ser um luxo que as pessoas não queiram usufruir, um luxo desconfortável, um luxo que ninguém gosta muito, mas que é um luxo, não dá pra dizer que não. E a gente falou um pouco da relação do tédio com a criatividade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem mais direta. Tu acha que uma pessoa, quanto mais criativa, menos entediada ela vai ficar? Ou ao contrário, o tédio vem junto com a criatividade justamente por essa questão que a gente conversou sobre deixar as ideias virem à tua cabeça? Tu acha que elas estão relacionadas, que elas andam juntas, ou que elas estão relacionadas, mas são contrárias? O que tu acha? Eu acho que justamente elas andam juntas, assim. Eu acho que a pessoa criativa ela não é menos entediada, ela sabe conviver com o tédio. Consegue usar o tédio como algo positivo, como um vetor, assim, para chegar em novas ideias, assim, como aproveitar esse momento de se sentir entediado para fazer essas conexões no cérebro e criar novas ideias. Daí que surge a criatividade, assim, justamente do tédio é que pode fruir alguma coisa nova, né? Agora a gente vai pagar o preço de não ter definido o conceito de tédio, né? Porque a gente não quis definir no começo do episódio que é uma coisa universal, todo mundo sabe. Agora vai surgir essa seguinte pergunta. Se eu tô entediado e começo a pensar numa ideia e começo a trabalhar nela na minha cabeça, dá pra dizer que eu ainda tô entediado com aquela ideia? Eu acho que não. Ou aí volta lá, onde é que eu traço a linha, o que é tédio, o que é processo na minha cabeça, entendeu? Não sei, me ajuda, Peter. Eu acho que é bem difícil definir, assim. A gente pode pegar a definição do dicionário, obviamente, mas eu acho que não cabe aqui pra nós, assim.
assim. Pra mim, o TED é muito mais essa questão de ser um sentimento, e aí volta pra aquela questão de ser justamente um sentimento um pouco paradoxal. Então, é difícil definir exatamente em palavras o que é o tédio. Justamente o sentimento a gente tem que sentir, né? É difícil de definir qualquer sentimento que seja, assim. Como é que a gente define em palavras o que é ódio, o que é alegria, o que é amor, o que é tristeza? Hoje foi bem difícil definir o que é arte, né? Uns 2 episódios atrás, agora nós vamos tentar definir sentimentos aqui. Agora, um último comentário que eu gostaria de fazer em relação ao que o tédio está relacionado. Eu descobri uma escala que mede quão propenso ao tédio tu é. Bem interessante, é um testezinho de 28 questões, tu só responde sim ou não, ele te dá o resultado. A gente pode colocar o link na descrição aqui, é bem legal. E aí, fazendo esse teste e aplicando aqui, eu percebi que a conclusão que os estudiosos chegam é que o tédio está super relacionado com a dificuldade de prender a tua atenção em alguma coisa por bastante tempo. Basicamente, o que eles estão dizendo é que pessoas com déficit de atenção são mais propensas ao tédio. E que não é que tu vai tentar consertar uma coisa pra consertar a outra, não é isso. É que são características da pessoa que andam juntos. Então, lá no extremo, aquelas pessoas que têm déficit de atenção clínico, mas todo o espectro, não só essas pessoas, quanto mais problemas elas têm em prestar atenção em alguma coisa por bastante tempo, mais propensas ao tédio elas são. E aí é justamente aquilo que a gente tava falando, de que é tanta coisa que te é oferecida que tu não consegue escolher e tu acaba ficando entediado. Então, pinta essa ideia de tédio bem diferente daquela de, estou sem nada no mundo. É bem o contrário, né? Eu achei muito legal esse paradoxo do tédio poder ser nada ou poder ser tudo ao mesmo tempo e tu não conseguir definir. Bom, mas e com isso, então, eu já queria puxar o que, na verdade, é a pergunta final e, ao mesmo tempo, o título do episódio. Dá pra morrer de tédio, assim? Morrer é um caso meio extremo, assim, da gente, sabe, twittar e postar que, tipo, estou morrendo de tédio. Isso, de fato, acontece? Isso é uma frase que é dita só pelas pessoas que, no caso que tu falou ali, de pessoas que tu não gosta, que só dizem porque acham que não tem nada pra fazer? Ou realmente o tédio é algo que pode ser tão forte que pode nos matar por dentro, assim? Cara, eu acho que eu me expressei mal, não é que eu não gosto das pessoas, eu não gosto dessa atitude delas, não é assim, pessoas que estão entediadas, eu não gosto delas. Não, eu não gosto disso que elas fazem. Agora, respondendo tua pergunta, sendo bem chato, literal e pelo livro, dá pra morrer de tédio, cara. Se tu colocar alguém numa solitária por 30 anos, a pessoa vai começar a alucinar e eventualmente ela vai enlouquecer e vai morrer. Dá sim. Respondendo a pergunta do episódio, dá pra morrer de tédio, é possível. Um extremo. Mas é um caso muito extremo. Agora, em casos menos extremos, o tédio pode ser um pouco perigoso, assim. É que tudo que mexe com a nossa cabeça, o nosso cérebro é um negócio muito delicado, né? Tudo que mexe ali um pouco pode ser um pouco perigoso. Então, não precisa nem ser muito extremo pra dizer que o tédio pode ser nocivo, pode ser ruim pra pessoa e tudo mais. Mas ainda assim, a gente tá falando de casos bem mais avançados, né? Esse caso da pessoa que tá num domingo sem nada pra fazer e posta no Twitter, estou morrendo de tédio, aí é um pouco de exagero. Aí é assim, cara, percebe que tu tá em casa jogado no sofá no domingo, enquanto tem uma galera que não tá fazendo isso. Então, assim, tu tá num luxo massa, assim, tu tá bem, cara, tu tá legal. Não vai morrer, fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu acho que assim, esse sentimento da gente se sentir morto de tédio é quando a gente já passou aquela fase do tédio ser o tempo de descompressão e a gente tá chegando já no fato de fato, a preguiça tá ganhando essa briga, né? A gente já passou o tempo de descomprimir e aí agora a gente tá tendo uma inação quase. Eu acho que é aí que a gente chega numa morte por tédio. Será que é aí que a gente traça aquela linha que a gente tava falando, então, de até onde o tédio é saudável e a partir de quando eu tenho que começar a me mexer? Será que é quando eu começo a sentir que eu tô morrendo de tédio? O que adianta eu fazer aspas no ar, ninguém tá me vendo? Será que é nesse momento que eu traço a linha, levanto do sofá e vou fazer alguma coisa? Pode ser, podemos experimentar isso aí. Eu acho que sim, talvez seja justamente assim, a gente aprender a usar o tédio como algo positivo pra gente, e aí usar ele justamente pra criar algo novo, só que no momento em que a gente chegar nesse algo novo, a gente tem que se mexer de fato, aí é que a gente tem que de fato ir atrás de fazer essa coisa nova. Não adianta estar ali no sofá e se sentindo entediado e pensar, tive uma ideia, realmente seria legal fazer isso. E não levantar da cadeira, assim, o que adiantou? Ter uma ideia genial e não fazer nada com ela. Agora, fazendo um adendo aqui, eu acho que em algum momento a gente vai ter que fazer um episódio sobre redes sociais, porque eu tô me coçando pra perguntar, assim, o quanto que abrir o Reddit ou o Instagram nesse momento do tédio inicial atrapalha ou ajuda, mas eu não vou perguntar, porque a discussão tá quase no final, a gente tá encerrando esse episódio, eu não quero reabrir e começar mais 1 hora de conversa aqui, mas em algum momento a gente vai ter que cair nessa armadilha de falar sobre redes sociais, e eu gostaria de pedir tua permissão pra uma coisa, assim, a gente sempre termina com uma piadinha, normalmente tu me dá um coice aleatório, assim, que eu não tô esperando, e o episódio termina. Eu gostaria de hoje, então, terminar com uma citação do Schopenhauer, que é um filósofo que eu gosto bastante, acho o trabalho dele muito interessante. Meu Deus, lá vem. Posso terminar esse episódio de uma maneira mais séria? Não, depois tu reclama porque que leva coice, mas tá, vai.
O Schopenhauer, ele fala do tédio, ele fala o seguinte, ele fala que se a vida tivesse um sentido intrínseco, tivesse um sentido nela mesma, o tédio não existiria. E eu achei isso muito legal. O que ele quer dizer com isso? Se a nossa existência fosse satisfatória nela mesma, a gente não ia ficar procurando coisas pra satisfazer a nossa cabeça, que é da onde nasce o sentimento do tédio. Então, grande frase de Schopenhauer, queria mandar um alô pro Schopenhauer. Alô, Schopenhauer! E eu vou ficando por aqui agora, se tu quiser acrescentar alguma coisa aí, fica à vontade. Não, depois dessa frase mega filosófica eu vou ficar em silêncio e a gente encerra por aqui. Valeu! Valeu!